Vocês foram feitos raça eleita, sacerdócio santo, povo de Deus, exclusivo de Deus. Então, uma das coisas que eu queria que você dissesse para quem está perto de você: você é sacerdote do Deus vivo. Fala. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é o quê? Sacerdote do Deus vivo, tá? E a Bíblia vai ensinar para a gente que nós, como sacerdotes do Deus vivo, recebemos autoridade para ministrar na vida de outros. Os cientistas sociais dizem que pelo menos, cada pessoa, por mais simples que seja nessa terra, tem influência sobre 15 pessoas. Esse é o mínimo. Você tem círculos de conexão de pelo menos 15 pessoas. E a Bíblia vai ensinar para a gente que você foi colocado como sacerdote e autoridade espiritual de pelo menos 15 pessoas. Quantos aqui são pais e mães aqui? Levanta a mão. Eu quero dizer para você que Deus fez de vocês sacerdotes sobre os seus filhos. E aí não importa a idade dos seus filhos, vocês continuam sacerdotes na vida deles. O que significa isso? É claro que quando você é pequenininho, o filho é pequenininho, a gente pega pela mão, arrasta para lá e arrasta para cá. E à medida que eles vão crescendo, você não vai conseguir fazer. Mas se você não pode mais ser tão diretivo quanto já foi, então uma coisa importante para a tua vida é que o sacerdote intercede. Então ore pelos seus filhos, porque Deus te deu essa missão. Zele pela vida espiritual deles. Clame ao Senhor, porque Deus fez sacerdote. Você é uma autoridade espiritual sobre a vida deles. Os homens agora, maridos, todos os maridos aqui, fica de pé. Marido, eu quero olhar no olho aqui do marido. Deus fez você sacerdote da sua casa. É bíblico isso. Cuida do seu sacerdócio, porque Deus vai pedir conta do seu sacerdócio. Isso é sério, é muito sério. Então, entenda que Deus investe a gente no nome de Jesus, porque a autoridade é delegada dele, para a gente abençoar vidas, servir pessoas, e existem pelo menos 15, mas a sua família é uma delas. Senta aí, tá? Deus colocou pessoas sob a sua influência, e essas pessoas são sua responsabilidade. Deus vai pedir contas da sua vida. Então, uma lição de casa para você. Esse sermão tem lição de casa hoje, tá? Quem são as pessoas que Deus colocou sobre você a responsabilidade de cuidar espiritualmente? Escreve num papel. Quando você sair daqui, escreve no papel, porque às vezes a gente sabe aquilo na cabeça e não vive. E quando a gente tem consciência dos nomes, a gente sente o peso da responsabilidade. Deus está dizendo: ó, você é responsável. Tem pessoas que eu coloquei sob a sua liderança, sob a sua autoridade. E essas pessoas, sobre elas, o Senhor concedeu graça para você cuidar delas. O líder, se você é líder, então eu quero dizer para você que você talvez tenha muito mais do que 15 pessoas sob a sua influência. E aquelas pessoas que estão sob a sua influência, lá no seu campo profissional, no seu campo social, sei lá onde, elas são sua responsabilidade. Deus colocou você para abençoá-las, para cuidar delas. E esse é o sentido da autoridade espiritual. Então a primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse, você orasse, para deixar claro na sua mente: quem são as pessoas que Deus colocou debaixo da sua autoridade espiritual? Porque você vai prestar contas da vida delas. Segunda coisa sobre a autoridade espiritual que a gente vai aprender na Bíblia e nesse texto:
é que a autoridade espiritual nunca foi dada pelo Senhor para que nós subjuguemos pessoas ou para destruí-las. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer: o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. O princípio de autoridade espiritual é diferente do princípio de autoridade no mundo. Não recebemos a autoridade para sermos servidos pelos nossos liderados, mas nós recebemos a autoridade para servir os nossos liderados, para tratar da alma deles. Por isso Paulo afirma que não subjugamos pessoas, nem destruímos, ao contrário, pastoreamos. Isso é interessante demais, pode parecer muito simples isso, não é? Mas eu quero dizer para você que a história passada já mostrou quantas vezes a autoridade espiritual foi usada para fazer com que as pessoas fossem subjugadas. A religião tem sido usada como massa de manobra de povos. É horrível dizer isso, mas é verdade. E não é essa autoridade espiritual que está na Bíblia. Agora, esquece a história, esquece a política, e eu quero dizer para você que ainda hoje existem algumas denominações que usam a autoridade espiritual para manipular pessoas. Eu conheço algumas denominações em que as pessoas não podem fazer nada sem falar com o seu líder espiritual, não pode tomar decisão nenhuma sem falar com o seu líder espiritual, não pode fazer nada se não consultar o profeta, para saber o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Eu quero dizer para você o seguinte: você tem que consultar Jesus. Jesus é o Senhor da tua vida. É claro que Deus vai usar pessoas que têm influência na tua vida, mas a autoridade espiritual suprema é de Cristo. A nossa é subsidiária, de quem está junto, para orar junto, para buscar a face do Senhor junto. Mas a gente vai caminhar na presença do Senhor. A gente presta contas? Presta contas, é claro que presta, porque isso faz parte da vida cristã, mas eu tenho que entender que o papel principal é que a gente possa crescer na graça de Deus. Terceira coisa sobre a autoridade espiritual que Paulo vai ensinar nesse texto, é que o verdadeiro propósito da autoridade espiritual é ajudar as pessoas a crescerem na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. Paulo vai deixar isso muito claro, ele vai dizer assim: o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Então, qual é o propósito da autoridade espiritual? Não é mandar na vida, não é controlar a vida, é ajudar as pessoas a crescerem na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. E isso é uma coisa tão tremenda, porque é uma dinâmica de Deus na vida da igreja. Ao mesmo tempo em que eu tenho autoridade espiritual sobre alguém, Deus coloca alguém com autoridade espiritual sobre mim. Essa é a dinâmica de Deus. E aí vem a pergunta: quem tem autoridade espiritual sobre você? Sabe por quê? Porque se você está andando sozinho, é muito provável que você está na iminência de levar um tombo. Por quê? Porque na dinâmica espiritual, Deus coloca dons diferentes em pessoas diferentes para que a gente aprenda a se viver aquilo que a Bíblia chama de interdependência no corpo de Cristo. Eu dependo do povo de Deus, assim como o povo de Deus depende de mim. Isso é corpo. O corpo funciona desse jeito, não é? Ele depende de cada célula que está aqui. Existe uma interdependência, e a célula também depende de outras, e assim funciona o sistema
todos os sistemas do nosso corpo. E a Bíblia está ensinando para a gente que a autoridade espiritual é esse sistema, onde a gente presta contas, a gente inspira pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está se colocando sobre a autoridade de alguém. Andar sozinho no reino de Deus é um perigo. E quando líderes começam a andar sozinho, pode ter certeza que alguma coisa pode acontecer no meio do caminho que não vai ser muito boa. Eu já vi muitos líderes caírem porque não querem andar debaixo dessa comunhão que ajuda a gente a crescer. O objetivo dessa liderança é duplo: ajudar a crescer na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. Agora, como é que nós ajudamos as pessoas a crescerem, não é? Como é que a gente faz isso? Quando a gente ora pelas pessoas. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo. Nós estamos numa campanha aqui na igreja. Você lembra qual é o tema desse ano? Não lembra não, vamos falar de novo. Qual é? De volta para casa. O que é que eu pedi para você fazer? Orar para alguém voltar para casa. Não foi isso? E se Deus te der uma oportunidade, deixar Ele te usar. Só isso, não foi? É incrível o número de pessoas que toda semana estão vindo de volta para casa por causa só dessa oração. Hoje mesmo, no culto da manhã, não preguei nada sobre de volta para casa, mas eu fiz apelo de volta para casa, e veio gente de volta para casa, e eu falei: olha, vocês não estão aqui por causa do sermão, é porque alguém orou por vocês. Como é que a gente ajuda pessoas a crescerem? Quando eu assumo que eu sou responsável, e eu começo a clamar, eu começo a orar por pessoas. Isso é verdadeira autoridade espiritual. Mas não somente quando oramos, quando nós ministramos na vida dos outros, e a gente ajuda, ministra, abençoa, quando prestamos contas e pedimos contas. É muito importante isso, prestar contas. Gente, alguém me perguntou a semana passada, né, leu um livro que eu indiquei sobre pastor, dizia: pastor, esse negócio aqui tudo é assim mesmo? Eu falei: mais ou menos assim. E aí então essa pessoa falou assim: mas então quem cuida do senhor? E aí eu me lembrei de um sermão que eu preguei há 2 anos atrás na Convenção Batista Brasileira, para os pastores do Brasil Batista, e onde o sermão o tema era: quem cuida de mim? Quem cuida do pastor? Não é? E eu compartilhei algumas coisas que eu aprendi ao longo do meu ministério. Eu descobri que, lendo um livro de Peter Wagner, falando sobre o escudo de oração, que a gente precisava de gente orando pela gente. Então eu preciso fazer isso que eu fiz aqui, vocês estão orando por mim, mas eu preciso ter um grupo menor que ore por mim. E aí então escolhi algumas pessoas que eu pedi para serem meus intercessores e dei a autoridade a elas para checarem a minha vida. E gente, que coisa tremenda, aqueles homens e mulheres fazem cada pergunta que dá assim: mas por que ele perguntou isso? Mas meteu o dedo na ferida, porque eles estão cuidando de mim. O Espírito está trabalhando e eu presto contas. Ao longo dos anos eu descobri que eu precisava prestar contas em áreas diferentes da minha vida. Então eu escolhi pessoas para quem eu presto conta em áreas diferentes da vida. E aí de vez por outra eu saio para almoçar com essas pessoas. E vou conversar. Conto, abro o meu coração. Que essas coisas não dá para fazer em público. E essas pessoas checam a minha vida. Eu preciso prestar contas, porque eu também preciso ser pastoreado. Você precisa ser pastoreado. Dentro da visão da nossa igreja, nós trabalhamos isso institucionalmente. Então, por exemplo, o líder de célula presta contas para o supervisor presta para o pastor diária presta contas para o pastor da rede presta contas para o pastor principal da igreja. Mas isso é institucional. E nem sempre o institucional atinge todas as pessoas. Então eu vou dizer para você: não tem nada que te impeça de você escolher pessoas e convidar pessoas
para checarem a tua vida e poder você prestar contas para elas. Faça isso, deixa Deus trabalhar na tua vida, não como quem te subjuga, porque você que está escolhendo, você que está orando, você que está abrindo teu coração, mas como quem se importa, que ora por você, trabalha com você, mentoreia você, caminha na tua vida. E queridos, isso é bênção, ajuda a gente a crescer. Eu vou cuidar dos que Deus colocou sob a minha responsabilidade, mas eu vou me colocar debaixo da autoridade daqueles que Deus colocou sobre a minha vida. E isso é bênção na minha vida espiritual. E é tremendo isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que ajudar as pessoas a crescer, e esse é o projeto, o propósito da autoridade espiritual, mas diz também que a gente vai crescer não apenas na comunhão com Deus, mas também no poder do Espírito Santo. E como é que a gente ajuda pessoas a crescerem no poder do Espírito Santo? E eu vou dizer uma coisa para você: não tem jeito de a gente crescer ou de ajudar pessoas a crescerem no poder do Espírito Santo a não ser inspirando. Você quer ajudar alguém a crescer no poder do Espírito Santo? Inspire pessoas com a sua piedade cristã. Piedade aqui não é fazer caridade. Piedade é temer a Deus, é buscar, é a característica do homem, da mulher pia, que vai buscar a face do Senhor. Que a tua vida cristã inspire as pessoas, que a tua vida de oração inspire pessoas, que o teu compromisso com Deus inspire pessoas. E quando a gente faz isso, a gente começa a crescer e ajudar pessoas a buscarem o poder de Deus na sua vida. Eu acho tremendo ler o livro de Efésios, capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 de Efésios para mim é tremendo. Ele começa descrevendo toda a obra da salvação, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E ele vai dizer que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós cremos no Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o Senhor colocou o Espírito Santo dentro da gente, mas a partir do verso 15, Paulo começa a fazer uma oração que nos inspira. Eu gosto de reler aquela oração de Paulo para ser inspirado, e ele começa a fazer uns pedidos diferentes. Senhor, eu queria que o Senhor abrisse a mente desse povo agora para entender a dimensão da autoridade espiritual, que eles pudessem conhecer a grandeza do Senhor Jesus, que é a autoridade que delega sobre nós graça. E ele começa a falar que a gente conheça, não é, a grandeza da nossa salvação. Ele começa a falar sobre isso, e aquilo vai, a ideia de Paulo é, através dessa oração, inspirar aquele povo a buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, para vivenciar a plenitude dessa autoridade. Gente, eu acho que não dá para a gente ter dimensão do que significa essa autoridade espiritual que Deus está colocando sobre a nossa vida. Eu acho que eu não tinha essa dimensão até o momento em que um dia eu tive que lidar pela primeira vez com um endemoniado. Eu sabia muita coisa na Bíblia sobre isso, mas eu nunca tinha expulsado um demônio. Eu confesso que eu não gosto muito desse negócio, mas às vezes você tem que entrar em situações assim. E eu estava na casa dessa pessoa, tinha plena convicção que essa pessoa estava endemoniada, e aí então fui lá para repreender. Quando eu comecei a repreender esses demônios então convulsionaram essa mulher, era uma mulher, e ela começou a rodar por cima dos móveis, a se debater, se machucar, e eu botei a mão assim, falei: Senhor, essa mulher vai se machucar toda. E aí então eu repreendi e orei assim, falei: Senhor, manda agora os teus anjos que amarrem essa mulher de tal maneira que ela não se machuque. E eu fiquei impressionado com o que eu vi. Essa mulher
ficou deitada no chão, com os braços assim, fazia assim, não conseguia se mexer, porque os anjos do Senhor tinham amarrado. Aí eu cheguei pertinho no ouvido dela, repreendi os demônios, ela ficou livre. Eu entrei no meu carro e fui embora, e quando eu estava indo embora, eu fui pensando assim: o que aconteceu aqui? Senhor, eu sei quem eu sou pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas. O que aconteceu? Eu sei que foi o Senhor que ouviu o clamor e que me deu autoridade para fazer aquilo que foi feito naquele dia. Queridos, existe uma autoridade tremenda sobre a tua vida. Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. A autoridade é dele. E a gente está exercendo essa autoridade em nome dele para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para ajudá-las a crescerem, para inspirar pessoas. Entende o que eu estou falando? É isso que Paulo está tentando dizer para a gente. Autoridade não é você ter uma credencial, ter o curso disso ou daquilo. Autoridade é viver essa vida cristã de maneira que você inspire piedade. Mas não somente inspire piedade, mas inspire o serviço cristão. Gente que move a nossa vida, toca a nossa vida, porque tem prazer de servir. E enquanto estão servindo, Deus está fazendo uma obra tremenda. Essas semanas uma senhora tem ajudado a cuidar da Cleusa na área emocional, e eu conheci essa moça há muitos anos aqui na nossa igreja, se converteu aqui, hoje ela é uma líder de uma outra igreja evangélica aqui da cidade, mas eu me lembrei da história dela, como ela se converteu. Ela contratou uma empregada, e essa empregada então começou a fazer uma coisa diferente. Ela preparava o café da manhã e levava na cama para ela. E aí a primeira vez que ela chegou, ela se sentiu tão incomodada da empregada levar o café da manhã na cama, e disse: mas não precisa fazer isso, não, eu tenho prazer de servir a senhora. Deus me colocou aqui para servir a senhora. E ela ficou tão incomodada com isso, que ela falou: não, então tá bom, só prepara o café e eu vou tomar café. Então ela levantou, foi tomar café. Aí quando ela foi tomar café, aquela senhora empregada disse: a senhora permite que eu ore, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, porque Deus me colocou aqui para servir, mas para abençoar a vida da senhora. Tá bom, então ore. Então começou a orar, pedindo a bênção do Senhor sobre ela, sobre o filho, sobre o marido, sobre aquilo, e serviu o café. E aquilo começou a ficar uma coisa tão forte, que aquela senhora disse assim: tá bom, então eu vou tomar o café, você não serve lá, você ora por mim, mas você senta aqui para tomar o café. E ela disse: eu posso então ler um trechinho da Bíblia para a senhora? Então leia. Eu sei que a história é comprida, mas aquela mulher, com essa simplicidade de servir, ganhou para Jesus toda aquela família. Passado algum tempo, eu encontro essa moça aqui na igreja chorando, e eu não entendi a primeira vez que eu encontrei chorando aqui. E eu pergunto: o que aconteceu? A minha empregada está indo embora. E eu disse: o que aconteceu? Minha empregada está indo embora, você está chorando assim, desse jeito? Não, pastor, você não entendeu. Daí ela me contou toda essa história. Ela é minha mãe espiritual, é a minha mentora, é uma pessoa tão simples, mas que sabedoria. E agora, como é que vai ser? Eu disse: olha, agora ela deixou um legado, você vai fazer conexão direta com o Pai. Queridos, Deus nos colocou como liderança espiritual, como autoridade espiritual, para ajudar pessoas a crescerem, e nós inspiramos pessoas, e quando estamos inspirando, nós desafiamos pessoas a crescerem, a serem maiores do que nós. Eu me lembro de uma vez, que isso no começo do nosso ministério com células aqui na igreja, algumas pessoas ficaram muito bravas com as células,
porque tinham outros ministérios, e à medida que essas pessoas iam sendo desafiadas a se tornarem líderes, a pastorear pessoas, a crescerem, elas até deixavam aqueles ministérios em que elas serviram antes, não é? E aí alguns desses líderes chegavam para mim e diziam assim: não, pastor, esse negócio de céu está roubando o líder da gente. Gente, não entendeu nada no reino de Deus. O líder, a autoridade espiritual tem alegria de ver os seus liderados serem maiores do que ele. Por isso, se você é líder de célula e nunca desafiou, e nunca ajudou, e nunca insistiu, e não faz isso para que pessoas sejam líderes de célula, para que haja multiplicação, então vou dizer para você, é um péssimo líder. Porque não entendeu o sentido de autoridade espiritual. Porque autoridade espiritual é quando a gente vê gente crescendo e a gente fica celebrando. E eu vou dizer mais: quanto mais cresce essa pessoa, maior respeito ele tem pelos líderes dele. Porque são pessoas que estão ajudando você a crescer. Ajuda a crescer. Empodera. Da graça, porque o papel da autoridade espiritual é ajudar a crescer no conhecimento de Deus, na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. Então inspira com a tua piedade, inspira com o serviço cristão, inspira com a tua obediência incondicional. No mundo de hoje tem muita gente que duvida que a Bíblia ainda funciona. Mas quando eles veem a Bíblia funcionando na tua vida, eles dizem: pode funcionar na minha. É assim que funciona no reino de Deus. A minha pergunta de lição de casa para você é: quem você inspira? Precisa inspirar. É assim que funciona no reino de Deus. A gente se torna instrumento da graça de Deus. Quando essa autoridade espiritual é exercida nesses termos, Paulo vai dizer que ela se torna motivo de orgulho, pois o Senhor nos confiou as suas ovelhas, isso é um privilégio. E esse tipo de orgulho não traz vergonha, é na verdade expressão do louvor ao Senhor, que é o verdadeiro pastor. Isso é tão diferente de tantos outros que se valem da autoridade que tem para extorquir pessoas, para controlar pessoas, e quem sabe até se autoafirmarem através delas. A autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode ser vista quando ele permite ou ela permite que outros possam crescer e serem maiores do que ele próprio. Quando isso acontece, a autoridade se manifesta quando a glória que brilha nesse líder é mero reflexo da glória do Senhor na sua vida. Se é assim, querido, então essa é uma santa autoridade. Nessa manhã eu queria orar por você, não é? E eu queria orar por você porque Deus te fez sacerdote. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus te fez sacerdote. Não importa o tamanho do teu círculo de influência, exerça para a glória de Deus. Lembra que você também está debaixo da autoridade de alguém, porque essa é a dinâmica do reino. Mas Jesus é o supremo pastor. Me permite orar por você? Então fica de pé, agora eu quero orar por você, por todos vocês que estão aqui, tá? E você tem lição de casa, lembra disso? Não é? Quem são? Pega um caderno e anota: quem são as pessoas que Deus colocou sob a minha responsabilidade? Começa a orar por elas. Não esquece do de volta para casa. Mas põe lá. Essa é a resposta de Deus, tá? Na vida dessas pessoas. Se você é líder de célula, coloca lá na tua lista quem você vai desafiar para crescer. E vai insistir, você vai fazer os cursos, eu vou te ajudar, começa a empoderar. Você vai ver que coisa linda. Deus vai fazer a obra. Senhor Jesus, aqui está um povo teu, tremendo, maravilhoso,
sacerdotes do Deus vivo, gente selada pelo Espírito Santo, filhos e filhas amados, amadas do Pai. Ah, Pai, nessa hora eu quero te pedir, Pai, que a autoridade de Jesus sobre a vida deles se revele em graça, amor, serviço, salvação, transformação, e que eles inspirem pessoas com a Tua graça, e que a Tua autoridade seja entendida. Hoje, Pai, quando eles estiverem relendo lá, fazendo a lição de casa, Efésios 1, abre os olhos espirituais dele para conhecerem a grandeza do Senhor, e a grandeza do Teu poder, para dizerem: Senhor, eu quero participar de tudo isso, porque essa é a Tua autoridade repartida conosco. Ó Pai, inspira esse povo para que eles possam inspirar outras pessoas. Fica conosco aqui, Pai, e abençoa. Abençoa, Pai, que esse ano seja um ano de multiplicação de células, que esse ano seja um ano de batismos, que seja um ano de integração, um ano, Senhor, de reconciliação, um ano em que a gente vai ver os nossos filhos cheios do Espírito Santo, um ano, Senhor, de a gente ver a Tua glória no rostinho das crianças. Faz isso, Senhor, e usa a vida desses Teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.